E o podcast Deu Jazz hoje recebe uma grande personalidade da dramaturgia brasileira. Porém, antes, nós falamos para Full Jazz by Slaviero Hotéis, um dos melhores hotéis do Brasil, que fica aqui na belíssima cidade de Curitiba, no bairro do Batel. As reservas são feitas pelo site slavierohotéis.com.br. O endereço, salva aí, Silveira Peixoto, número 1297. Como eu falei, esse é um dos grandes hotéis do Brasil, porque a temática é totalmente voltada ao jazz. Quando vocês entram logo no hall de entrada ou quando estão fazendo check-in, por todos os lados existem imagens, videoclipes de Nina Simone, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Louis Armstrong, Chet Baker, Miles Davis, Art Pepper. É interessantíssimo. E nos quartos, aí vem a cereja do bolo. Thelonious Monk. Todas as estrelas do jazz, elas figuram em um quarto diferente. Então, quando vierem a Curitiba, façam as suas reservas por slavierohotéis.com.br, Full Jazz by Slaviero Hotéis, que também tem shows de jazz de terça a domingo. Músicos brasileiros, músicos internacionais, com bebop, swing, bossa nova, Latin Jazz. É muito legal. O nosso novo apoiador, que está nos dando muita alegria, é a Marca na Hora, registro de marcas. Faça o seu registro no INPI já. Vocês sabiam que muitos artistas perderam as suas marcas, perderam o seu nome por falta de registro? A pessoa pensa em tudo, em vender, postar, monetizar, ter sucesso com a sua marca, ter renome e até virar tendência, ter uma identidade visual. Imagina, você paga alguém para fazer o logo, você paga alguém para trabalhar para você, o seu nome está sendo divulgado, o teu nome está sendo falado, só que já tem uma pessoa que é dona dessa marca. E aí vem a grande pergunta: essa marca realmente é sua? Não. Entra o Marca na Hora, ela existe para ajudar os empreendedores a protegerem suas marcas de forma mais simples e segura. O slogan da empresa, ele é um slogan muito pertinente que diz: ter perfil na rede social não garante nada. Se você tem um Instagram com 100 mil seguidores e não registrou, sua marca não vale nada. Essa propriedade não é sua, então você tem que falar com o Marca na Hora. Nós estamos dando 10% de desconto se você pegar o seu celular e apontar a câmera dele para esse QR Code que está passando aqui embaixo. Deu Jazz 10 é o código. Vocês entram ali e tem esse desconto maravilhoso, fala com algum dos atendentes. Então registra a marca de vocês, vocês que têm um grupo, vocês que têm uma empresa, vocês que estão com um programa, já estão com uma marca se segmentando no mercado, por favor registrem as suas marcas no Marca na Hora. E agora temos um prazer incrível de conversar com a atriz, diretora, escritora e também está à frente da Areia Produções Artística, que é a Guta Stresser. Grande prazer e grande honra, Guta. Obrigado. Ô, Adriano, prazer é meu de estar aqui. Real. Muito obrigada no Deu Jazz. Que legal. A gente está feliz em te receber. Como estávamos conversando antes ali, nós te procuramos já no início desse projeto, quando voltamos para o Brasil. E a gente entende que a tua agenda também é bastante corrida. Tu tem outros trabalhos para fazer. Às vezes a gente manda um e-mail e esse e-mail de repente não chegou e agora, por uma obra do destino, conseguimos com que tu viesse aqui no nosso podcast. A gente está muito feliz para falar da tua vida, da tua obra, por tantos trabalhos que tu fizeste. São 19 filmes, 12 indicações, diversas peças teatrais, muitos trabalhos na televisão e há tanto tempo fazendo teatro, né? Que é a tua formação principal. Sim. Estamos felizes em te receber. Seja bem-vinda. Eu que estou super feliz de estar aqui, muito obrigada. E você veja como é a vida, né? Precisou meu irmão, Lúcio Mauro Filho, que é meu irmão, né, na ficção, mas virou um irmão da vida, vir para Curitiba fazer a peça para fazer esse contato entre a gente, né? Olha só, e eu aqui em Curitiba, vocês aqui também, quer dizer, é a vida, né? Às vezes dá voltas e voltas para chegar onde tem que chegar, que é eu estar aqui com vocês hoje. A gente está muito feliz. A representatividade que tu tens
para os nossos olhos, assistindo todas as obras que tu já representaste em todas as esferas da dramaturgia, no teatro, no cinema, na televisão. Isso faz com que o pessoal tenha muitas curiosidades, fique querendo saber bastidores de gravações, não só da Grande Família, que é o trabalho que tu ficou 14 anos, bastante tempo, mas também através de Nina, através de Mais Perto, através da Polaquinha, tantas coisas. Mas de tantos trabalhos, isso significa que tu és sim uma amante da literatura, tu és uma amante do teatro. E eu gostaria, uma pergunta pessoal para iniciar esse bate-papo. Quando que tu viu que era imprescindível atuar, representar, emprestar a tua voz, emprestar o teu corpo, emprestar o teu pensamento para determinadas atrizes, artistas, personagens, pessoas? Aquilo se confunde, que nem a música do Chico, né? Ela faz cinema, né? Às vezes a atriz é a pessoa, às vezes a pessoa é a atriz, então isso se mistura. Quando é que foi imprescindível pra ti isso? Então, eu comecei no teatro aos 13 anos, teatro amador. Eu fazia balé no Teatro Guaíra, aqui em Curitiba, e eu queria ser bailarina. Era a minha, assim, né, meu desejo, assim, desde criança, era ser bailarina. E o Balé Guaíra é conhecido, né, pela sua excelência e disciplina, e assim, é bem puxado, digamos assim. Aí, fazendo balé no Guaíra, aula todo dia de balé. Já estava fazendo balé clássico, e aí vão entrando as aulas de dança moderna, contemporânea e tal. Enfim, passava os meus dias de manhã na escola e a tarde toda no Teatro Guaíra. Ali eu já comecei a me interessar muito, porque eu ficava andando pelo teatro, e era uma coisa que nós, as crianças ali do Balé Guaíra, né, as alunas, a gente adorava matar umas aulas às vezes, ou antes ou depois das nossas aulas, para ficar descobrindo as passagens secretas do Teatro Guaíra. Que o Teatro Guaíra, ele é aquele colosso, aquele gigante. Então, assim, é o Guairão, é o Guairim, é o mini Guaíra. E tem a costura, e tem a marcenaria. E ali eu ia pelos cantinhos, e de repente eu chegava ali no urdimento de um Guairão. Aí você olha aquilo e fala, nó, né? E claro, com o balé eu tinha essa experiência do palco, né? Espetáculo de fim de ano, do balé e tal. E já gostava muito do negócio. Mas aí, com 13 anos, no colégio que eu estudava aqui em Curitiba, eu vi que tinha aula de teatro extra classe, extracurricular. Falei, olha, interessante, teatro, vou fazer. Fui lá, fiz o teste pra fazer, passei, né, porque tinha ali um testezinho pra gente, né, pra ver quem de repente tinha jeito pro negócio. E ali eu me encontrei, sabe, Adriano, porque assim, daí eu comecei a fazer teatro, e eu comecei a ver que eu podia fazer o que eu queria, que é arte, estar em cena, estar no palco, veja, não é que o teatro não tenha tanta disciplina, claro que tem, mas a disciplina do balé, ela acaba sendo opressiva, né? A gente vê aquele filme, por exemplo, O Cisne Negro, né? Com a Natalie Portman, maravilhosa, acho que ela até ganhou o Oscar por esse filme. Enfim, é uma exigência, uma cobrança, uma coisa que você tá sempre se sentindo aquém, sabe? Da excelência que se busca, né? Nas bailarinas. E aí eu comecei a fazer teatro e falei, nossa, eu acho que eu encontrei agora a minha galera, a minha turma, o meu lugar, porque exige também, né, do ator, da atriz, uma disciplina no texto, nas marcas, um rigor cênico, digamos, mas ao mesmo tempo tem um se divertir, sabe? Tem uma coisa a gente é mais alegre, eu acho, de uma certa forma. Que horror, não que as bailarinas não sejam felicíssimas, mas o que eu quero dizer é que, assim, no Balé Guaíra, por exemplo, eu ouvia coisas do tipo,
com, sabe, 12 anos de idade, sei lá, coisa do tipo, será que não dá pra fazer uma lipoaspiração na tua canela, porque teu pé é ótimo, mas a tua canela é muito grossa, sabe? Chegava em casa aos prantos, né? Aí achava que se comesse 2 maçãs no dia já tava engordando. E de repente, quando eu fui pro teatro, eu falei assim, é possível a pessoa ser uma pessoa, né, normal, e porque, né, citando de novo músicas do Chico, né, reparando bem, só a bailarina que não tem, né, porque é isso, a bailarina não tem cheiro, não tem frieira, não tem pentelho, enfim, eu acho que daí ali com 13 anos, quando eu comecei a fazer teatro ali no colégio e tal, eu falei, não, agora é isso que eu quero da minha vida. E fiquei fazendo teatro amador dos 13, aí com 16 anos, conheci uma galera de um grupo de teatro amador de Curitiba, que hoje todos profissionais, né, Felipe Hirsch, tal, galera... Caio Marques, Paulo Marques, enfim, uma galera ali, Guto, Gevaer, e comecei a fazer teatro com eles nesse grupo, antes, né, já tinha feito no colégio, aí fui para esse grupo de teatro amador, e dali, que era a Turma do Beco, o nome, e dali já, logo depois, fiz a banca do sindicato, tirei meu DRT, logo depois não, né, aos 19, quer dizer, dos 16 aos 19, fiquei ali no teatro amador, a gente produzindo sempre, né? Desculpa. Produzindo sempre e, enfim, aquela coisa, né? De guerrilha total, né? Cada um traz de casa o que tem pro figurino e Mas foi ali que tudo começou mesmo, assim, porque essa coisa da gente tá lendo textos, lendo peças juntos, discutindo, debatendo, né? Beckett, Shakespeare, e Nelson Rodrigues, e Plínio Marcos, enfim, a gente ia cada vez mais imergindo, né, nesse mundo da dramaturgia, do teatro. Aí, com 19, tirei o DRT, a minha primeira peça daí profissional foi O Vampiro e a Polaquinha, Dalton Trevisan, né, direção do Ademar Guerra, saudosos, ambos saudosos e grandes, gigantes. E ali foi assim, realmente, acho que onde deu uma deslanchadinha mesmo, sabe? Porque daí eu tinha 19 anos, né? Entrei fazendo a Polaquinha, foi um mega sucesso aqui do teatro em Curitiba. A gente inaugurou o Teatro Novelas Curitibanas com a peça. Aliás, eu já inaugurei 2 teatros, acho, aqui em Curitiba, porque, acho não, 2 eu tenho certeza, que o Lala Schneider também, a gente inaugurou com uma peça infantil, Família Gnomos, que fazia também com Maurício Vogue, querido... ator recentemente falecido e referência pra gente aqui do teatro, e também era da galera do Denorex. Enfim, é isso. Aí a família teatral, né, ela é muito forte, assim, a classe é muito unida, a gente vai conhecendo as pessoas, e quando você vê, você tá completamente inserido mesmo naquele mundo, né? Aí depois é que quando eu fui pro Rio, aqui em Curitiba eu já tinha feito curta-metragem e tal, mas aí depois no Rio mesmo que eu cheguei a fazer o longa e tal, e aí veio o teste pra Grande Família, e aí é história. Vai seguindo o baile, né? Bom, dá pra entender muito bem por que o teatro foi uma arte realmente imprescindível na tua vida, né? Essa tua explanação aí dos 13 aos 19 anos, isso não teria como ser diferente. Até o Vampiro e a Polaquinha, né, se consolidar como estouro. Essas mudanças dos anos 80... o rock nacional, o fim da ditadura, um pouco mais de colorido nas roupas, naturalmente a gente podendo ir à escola com uma bermuda azul, uma camiseta amarela. O que essa coisa mais moderna e atual na época era nos textos e na representação de vocês, e também no crescimento de vocês teatral, sendo que vocês, né, tinham uma base literária de Nelson Rodrigues e Shakespeare, né, teatral mais por aí. Como é que agregou isso para que de repente tu sentisse, sim, obviamente, o teatro tá na minha vida, eu amo teatro, mas vai chegar uma hora onde a gente vai ter que falar de coisas mais contemporâneas para já
de repente, sendo um pouco mais visionária, diria eu? Então, eu acho que assim, à medida que eu fui trabalhando com teatro e tal, eu fui tendo contato com dramaturgos brasileiros e dramaturgas brasileiras da nossa contemporaneidade, né? Pedro Brício, por exemplo, a Daniela Pereira, que eu fiz dela As Próximas Horas Serão Definitivas. Do Pedro Brício eu dirigi O Médico que Tinha Letra Bonita, que as músicas são do André Paixão, meu ex-companheiro e sócio na Areia, né? Ainda sócio, não é ex-sócio não, é sócio e melhor amigo e tudo, mas ex-companheiro. Enfim, aí é isso, aí a gente toma contato com uma outra dramaturgia também, que é essa dramaturgia do nosso tempo, né? Que fala das nossas mazelas, das nossas questões. Agora, é incrível como o teatro, ele tem uma atualidade, às vezes, que a gente não detecta de cara, mas... Tô dizendo isso por quê? Porque, por exemplo, tem uma peça que eu trabalhei numa oficina que eu dei lá no Rio, na CAL, Casa de Artes das Laranjeiras, que é uma peça que eu assisti aqui em Curitiba, eu acho que eu tinha 13, 14 anos, que era o Bailei na Curva. Nossa. Uhum. O Breda fez o Bailei na Curva, né? Aí, cara, a gente foi trabalhar na CAL, o Bailei era uma coisa tão atual naquele momento, e a galera ficou, sabe, porque, claro, a gente não tava vivendo uma ditadura e nem tava ali tão colado na ditadura quanto é a peça, né, o Bailei. Uhum. Mas a gente tava vivendo um momento político conturbado e tal, então, assim, os alunos, nossa, mas parece que isso foi escrito ontem e tal. E, assim, né, eu acho que a questão, às vezes, é também a direção, né? A contemporaneidade de um espetáculo. Por exemplo, você pega lá o Sleep No More, que é baseado, é uma peça off-Broadway que arrebentou, grande sucesso lá em Nova York, que é baseado em Macbeth. Uhum. Mas é uma performance, digamos, em cima de Macbeth. Então, sabe, totalmente... eles reconstruíram como se fosse um hotel abandonado, e você vai andando e vendo as coisas acontecendo, você pode seguir personagens que passam, todo mundo usa máscaras da plateia, só quem não usa máscaras são os atores, bailarinos e atores. Uhum. Então, assim... O que eu quero dizer com isso? Que, né, você pode pegar Macbeth, por exemplo, e ter uma abordagem, né, da peça, do tema, totalmente contemporânea. Sleep No More é um exemplo disso. E eu acredito muito nisso, sabe? Que os textos, quando eles são clássicos, eles têm uma força realmente que não é temporal mais. É atemporal mesmo, assim, né? Sempre que você... Por exemplo, Romeu e Julieta, o filme, né, o mais moderno que teve, mais recente, né, que teve, super punk, quase a estética meio punk, meio grunge, né, Romeu e Julieta são meio grunge, sei lá, e é totalmente plausível, claro, você não vai botar naquela coisa da época, né, os personagens, naquele tipo de se portar, de se vestir, mas o clássico, ele é atemporal, porque é isso, você vai falar de temas, né, tem um livro que eu esqueci agora o nome do autor, mas chama Shakespeare, a Invenção do Humano, que é justamente isso, assim, o que não tá ali, sabe, né, ciúme, Otelo, inveja, Macbeth, sabe, disputa de poder, amor adolescente, como é Julieta. Então, assim, né, a gente tem um leque de obras, assim, teatrais que eu acho que vale sempre a pena estar revisitando. Por exemplo, o Nanini agora está em cartaz com Beckett, o fim de jogo, né, fim de partida. Uhum. E com o Guy Weber,
que era desse meu grupo de teatro amador aqui em Curitiba, o Turma do Beco, e na época ele fez o Gui, sob direção do Felipe Hirsch, Esperando Godot. Então, assim, você vê, é um ator, né? O Gui devia ter 16 anos, sei lá, quando fez Esperando Godot, e agora tá lá fazendo, né, Fim de Partida com Nanini, Beckett. Então, assim, o que eu quero dizer com isso não é que não se tenham dramaturgos e dramaturgas contemporâneos. Tem e são maravilhosos. Mas eu acredito muito também na força do clássico e daí na direção para dar essa roupagem, não sei se é uma boa palavra, mas enfim, mais contemporânea. Então, né, a gente pode falar de mapping, projeção, tudo isso que hoje, né, os recursos que hoje a gente tem de luz, de tal, vão trazer, de repente, né, uma estrutura. Brecht, por exemplo, né, Brecht é de uma atualidade, assim, que eu fico boba, assim, quando eu releio a obra de Brecht, assim, né, a Resistível Ascensão de Arturo Ui, Nossa Senhora dos Matadouros, Alma Boa de Setsuan, quer dizer, é isso, eu acho que, assim, o contemporâneo tá muito também na maneira como se aborda cada obra, né? Exatamente. Nossa, maravilhosa a tua explicação, porque o... Eu sou meio prolixa, tá? Mas aqui no Deus Jazz a gente quer convidados prolixos, porque o convidado ele tem que aparecer pouco, o apresentador tem que aparecer pouco, o convidado é que tem que aparecer bastante. Celso Frateschi falou também explanou sobre isso e são pontos de vista semelhantes e vai totalmente de encontro. Ele arrasava, né, no total. Dois Papas. Pois é. E aí, eu gostaria de saber... Arrasava, não arrasa. Arrasa, né? Pô, sucesso no Brasil inteiro. Maravilhoso. Né? Zé Carlos Machado. A tua ida ao Rio de Janeiro, o teu pensamento ir pro Rio de Janeiro, desde que tu fixou essa ideia na tua cabeça, ela já foi sem titubear, tu já foi com tudo. Como é que foram esses bastidores de sair daqui, deixar pra trás, não queira a gente sair da nossa casa, a gente deixa pra trás e não sabe qual é o cenário que a gente vai encontrar. Total. Tu poderia ilustrar bastidores da tua saída do Rio de Janeiro, desde o convite, da tua saída de Curitiba, desde o convite da tua amiga, chegando lá, e se a gente pudesse ir até aquele momento em que tu trabalha com a Marisa Monte, isso é muito rico. Foi muito legal. Como se dá isso? Sorte e amizade. Bom, enfim. Mas sorte e amizade, o lance de trabalhar com a Marisa, porque daí, enfim, um pouco antes foi a Denise Santana, uma grande amiga, atriz. Hoje ela tá morando de volta em São Chico, São Francisco do Sul. Ela é de lá. E na época ela tava morando no Rio. Uhum. E acho que ela fez faculdade aqui em Curitiba. Então ela também era da galera aqui de Curitiba, do teatro. A gente conversando e tal. Eu não sei mais. Eu saí do Vampira Blaquinha, porque já há 3 anos fazendo. Eu fico achando que eu entrei com 19 anos na peça, agora eu já tô com 22. Eu fico achando que eu vou morrer em Curitiba fazendo Vampira Blaquinha. Imagina, cabeça jovem, né? Achava que 3 anos era muita coisa, em cartaz, lá. Uhum. A peça depois ficou 7 anos, mas daí eu já tinha saído. Enfim, aí a Denise falou, bora pro Rio, bora morar no Rio. Falei, não, bora morar no Rio, como assim, né? Tu já tinha ido? Já conheci o Rio, tinha ido com meu pai, criança, depois tinha ido mais uma vez, assim, com galera, enfim, apaixonada pelo Rio. Mas daí eu falei, mas como assim morar no Rio, assim, do nada? Eu falei, eu tô morando lá, e tipo, eu fui do nada também, né, a gente só vai. Falei, tá. Aí, enfim, eu sabia que ela falou, olha, eu tô indo daqui a, sei lá, 1 mês. Se organiza aí e vambora. Falei, beleza. Aí fui, vendi, eu tinha um carro, vendi meu Chevette, vendi um aparelho de som, sei lá o quê. Juntei ali um dinheirinho. Falei, pai, mãe, vou morar no Rio. Eles, como assim? Falei, vou morar no Rio. Tô indo, vou com a Denise lá. E... Aí uma amiga nossa, em comum, minha e da Denise,
disponibilizou imediatamente, se falou, fala pra Guta que ela pode dividir comigo, eu tô precisando de alguém pra dividir aqui e tal, apartamento. Falei, que ótimo, já tem até onde morar, tá tudo certo, maravilhoso. Onde era, Guta? Que bairro? Botafogo, na Rua da Passagem. Mas um bom lugar, né? Super, muito super. bom. Do lado de onde era o Crepúsculo de Cubatão, ali. Era um lugar, assim, bem divertido ali, assim. Né? Botafogo é um lugar divertido. Bom, enfim, fui com a Denise de ônibus pro Rio, juntei minhas coisas, meus pais empolvorosos, não, pelo amor de Deus, falei, eu sou maior de idade, vocês não podem fazer nada, eu vou. E fui. Aí, né, no começo lá, fui gastando dinheiro pra viver, óbvio, porque tinha que, né, pagar as contas e ali e tal. Começou a acabar o dinheiro. Meu pai, né, não queria que eu ficasse no Rio, então ele, não, agora se vire aí, né, tá por tua conta. Aí, sempre ali, correndo atrás de um bico aqui, outro ali, essas coisas de distribuir brinde em evento, tal, né, do patrocinador, e papá. Aí um amigo meu, Maringá, aqui de Curitiba, que é um baita de um fotógrafo maravilhoso, Maringas estava morando no Rio e ele trabalhava com a Marisa, ele era stage manager dela. Aí, Maringá, olha, tô ferrada, eu vou voltar pra Curitiba, não tem mais dinheiro pra ficar aqui no Rio, tá acabando meu dinheiro, não vou ter como ficar aqui, esses bicos estão muito devagar, não tá rolando quase. Ele, não, mas peraí, deixa eu ver com o Léo, que era o empresário da Marisa, o Léo Neto, se de repente eu não consigo alguma coisa, que a gente vai fazer uma temporada agora no Canecão de 2 meses, imagina que tinha isso na época, né, temporada de 2 meses no Canecão, de quinta a domingo. Aí, daqui a pouco me liga, era só telefone fixo na época, inclusive, que era um dos desesperos, aliás, do meu pai, né? O primeiro celular eu ganhei do meu pai, quando saiu o celular, ele, pra conseguir falar comigo, porque, né, era só fixo, fax. Chegava e gastou os fax do pai, assim. Ele me deu um fax, ele, né, queria saber de mim, falar comigo. Investiu na comunicação, né? Sim. Aí o Maringá ligou, Guta, você pode vir aqui no Canecão agora pra conhecer o Léo e tal, eu acho que vai rolar. Falei, nossa, posso? Aí fui e fiquei 2 meses fazendo door, digamos, do show. Eu ficava ali na frente do Canecão junto com a equipe ali, com os convites, tanto da Marisa, quanto dos músicos, quanto da produção em si. Então era uma coisa assim, do Caetano chegar e falar, quem é Guta? Porque, né, os teus convites estarão com a Guta na porta do Canecão. Então ali, assim, as minhas listas, tanto que eu ficava vendo uns nomes ali, que só depois eu, olha que eu via não sei o que, conspira, gente, que é essa conspira? Que isso? E tal, que é Conspiração Filmes, né? Então, assim, fulano da Conspira, nossa, esse negócio deve ser importante, Conspira, porque sempre tem alguém da Conspira. Enfim, porque, né, tinham feito o clipe, alguma coisa e tal. Enfim, essa coisa de, como disse daí o Léo Neto, quando acabou a temporada, ele falou, agora a nossa door maravilhosa, sabe, who is who no Rio de Janeiro. Eu morria de rir, porque é bem isso. Daí terminou, falei assim, nossa, tô escolada no, né, sei lá, todo mundo que você possa imaginar passava por mim ali, sabe? Aqui é Guta. E eu, né, curitibana, jovem ainda, que não sou, né, somos jovens, eternamente, somos tão jovens. Mas enfim, foi isso, aí foram 2 meses maravilhosos, ali eu conheci o Marcinho, que na época era hold dela, e depois entrou até no lugar do Maringá, quando o Maringá saiu, o Marcinho passou a ser o stage manager. E aí casei também, foi meu primeiro marido ali no Rio, 4 anos fiquei com ele, Márcio Barros, cara maravilhoso. E foi, porque daí assim, ali eu fiquei no Rio, digamos, era aquele momento, ou volta ou fica. Entendi. E aí esse trabalho ali na Marisa me dava uma graninha por semana, uma grana por semana, que foi bem legal, e eu pude até salvar uma grana pós, né, a temporada, e ali fiquei.
Aí conheci o Marcinho, começamos a namorar, e foi. Tu te lembra de em algum... Pra fechar essa janela, Marisa, tu te lembra em algum momento da Marieta ou Nanini irem no espetáculo? Olha... E tu falou pra Marisa depois já de consolidada... sim, a gente... Ela lembrou de ti? Sim, não, é cheio de coincidências a vida. A Marisa, ela é casada com o meu ex-agente, meu primeiro agente, o Diogo Pires Gonçalves. E ela é pai da Helena, filha dos dois. E sim, eu sempre daí cruzava a Marisa nos lugares, ia assistir show e tal. E ela sempre... uma querida, porque, lógico, ela também me viu chegando, ela também é uma guria que era, né, porque ela não... Também, enfim, não que ela estava começando, ela já estava super mega estourada. Mas tinha uma distância de vamos dizer assim... Ela estava lá no camarim e tu estava lá na porta. Em que momento, assim, que vocês se encontravam? Porque vocês estavam trabalhando em áreas diferentes do mesmo show, né? Mas daí eu ficava depois na porta do camarim também. Né? Vendo quem entrava ou não no camarim, porque então, como eu fazia dupla função. Porque como eu fazia o começo do show, então eu ficava no camarim também para receber os convidados, né? Que legal. Que iam entrar no camarim para falar com ela. Então, eu era a autoridade ali. Autoridade. A galera do fã-clube me amava e odiava ao mesmo tempo, porque às vezes hoje ela não vai... A Marisa é um amor, sempre atendia, falava com todo mundo, mas tinha dias que, cansado, sei lá o quê, sem, né, não é que sem voz, mas enfim, show. Olha, hoje a Marisa não vai atender. Ai, Guta, vai, fala com ela. Não, gente, não tem jeito, hoje a Marisa não vai atender. Mas ela sempre atendia, ia lá, tal, fazia foto com todo mundo. Ela é muito gentil, né? Ela é além de um talento gigante, não só de altura mesmo, mas realmente talento gigante. Que maravilha. É uma pessoa... queridíssima, elegantíssima, gentil, carinhosa, amorosa, enfim. Adoro. O Diogo foi meu parceirão, assim, foi meu agente desde o começo da Grande Família ali até quase o final da Grande Família. Ele foi meu agente. Que maravilha. Ele só deixou de ser... Ele foi agente do Nelson Mota também, do Marcos Palmeira. Ele só deixou de ser meu agente porque ele deixou de ser agente. Ele agora trabalha com produção. E ali, antes de iniciar a Grande Família, sabemos que tu fez diversos testes na Globo, né? Fez alguns outros trabalhos. E tirando o Lucinho, tinha mais alguém que tu já tinha trabalhado, que tu já tinha contato. E como é que foi essa coisa de fazer um teste com uma pessoa que tu já conhecia e vocês meio que organizaram uma noite antes, vamos fazer esse teste junto, sim, mais um pouquinho, só que agora bastidores para esse trabalho, e demorou muito para terem resposta, sim, vocês dois são escolhidos. Mais ou menos, não me lembro quanto tempo demorou, não. Foram tipo 2 semanas, algo assim, para dizerem que a gente tinha passado. Cara, eu e o Lúcio, a gente ficou muito amigo logo que eu cheguei no Rio. Antes até desse show da Marisa, eu namorei o Oberdan Júnior, ator. Foi um namoro ali, 1 ano, assim, né? Não foi longevo. Mas ali eu conheci o Lucinho. A gente fez uma viagem juntos para Guarda do Embaú. Eu, o Oberdan, o Lúcio e 2 amigos do Lúcio lá do Rio, para passar um Réveillon. Aí aquela coisa, dividindo casa, na Guarda, né? Jovens e bagunceiros e felizes da vida. A gente ali desenvolveu uma amizade, assim, bem, né? De intimidade, assim, né? Então, cara, quando a gente se encontrou no Baixo Gávea, aí daqui a pouco, não, vou embora que eu tenho um teste amanhã. Não, também vou porque eu tenho... tem um teste? Qual teste? Grande Família. Aí, como é que a gente não vai fazer juntos o teste? E aí, enfim, eu ia fazer com outro ator, ele com outra atriz. E aí, mexeu os pauzinhos ali e tal. Aí também deu uma sortezinha ali que o ator que ia fazer comigo estava vindo de São Paulo e também atrasou, sei lá o quê, vou lá. E no fim, fizemos juntos o teste, né? Era um texto da Comédia da Vida Privada que a gente fez no teste. Uhum.
eu fazia a amante dele, que chega pra visitar o cara na casa dele, começa a mexer tudo de lugar. E a mulher dele tem freak de coisa fora do lugar. Falei, não, isso não pode, ela vai notar que não tá aqui. E aí a amante começa a tocar o terror de propósito. Então derruba champanhe por todo, faz uma bagunça na casa, e o cara o tempo inteiro desesperado pra que as coisas... E a gente fez ali na Taikon, não, foi na Taikon? Foi na Taikon. Lá na Barra, no Rio, a gente fez o teste juntos e a gente sentiu que tinha ido bem, sabe? Porque foi muito gostoso de fazer, assim, a gente tava afinado, a gente, intimidade, deu risada e tal. Aí o diretor, Mauro Mendonça Filho, falou, olha, pra mim tá ótimo. A gente, sério, não vai fazer outra? Ele, não, pra mim tá ótimo, querem assistir? Aí a gente, queremos, aí fomos na Switcher ali, ver o nosso teste, já era com um certo cortezinho ali de câmera e tal, no estúdio, com luz, tudo apropriado, né? Mas... Aí realmente, assim, eu e o Lúcio assistimos, falamos, tá bom, né? Tá bom, tá entregue, bora. Saímos, fomos tomar o chopp de novo. Provavelmente no Baixo Gávea, de novo. E aí passamos os dois, porque assim, era teste para Bebel e Tuco, mas não necessariamente as duplas passavam juntas, entende? Entendo. Era assim, podia, por exemplo, o Lúcio passar e eu não, ou eu passar e o Lúcio não, ou nenhum de nós dois passaram. Tinha um monte de gente fazendo esse teste. Nossa, imagino. Um monte de gente, quantas pessoas? Eu acho que pelo menos uns 20 para cada personagem. Deus. E assim... Já peneirado, né? Não, mas só, tipo, a galera da minha idade, mais ou menos ali, que eu já era fã, sabe assim? Então ficava, meu Deus do céu, ai. E foi meu primeiro trabalho na TV, isso foi muito, assim, sabe, a hora certa, no lugar certo, os planetas todos alinhados, tudo mais. Porque foi assim, poxa, né, você começa na televisão fazendo filha do Nanini da Marieta, fazendo, né, esposa do Pedro Cardoso, fazendo irmã do Lúcio Mauro Filho, neta do Rogério Cardoso. Nossa Senhora. Era assim, eu falava, meu Deus, eu tô, sei lá, né, eu tô no melhor dos mundos. E realmente no melhor dos mundos, porque daí assim, a gente sempre teve diretores muito bons, tanto o Mauro Mendonça Filho, que foi o primeiro diretor, depois veio o Maurício Farias, e as pessoas também, depois o Luiz Felipe Sá, Patrícia... Dani Braga, só diretor e diretora, Olívia Guimarães, só diretor e diretora maravilhosos. O Guel Arraes, que né, era dele a iniciativa desse remake da Grande Família, né? E na verdade um remake que não é bem um remake também, porque do original mesmo só tinha uns 10... ou alguma coisa assim, episódios, né, porque teve aquele incêndio na Globo, sei lá o quê, então muita coisa se perdeu de arquivo, de coisa e tal, não sei o quê. Então, assim, a gente, na verdade, o programa foi praticamente inteiro recriado para outro momento, até porque a primeira Grande Família é de 72, que é o ano que eu nasci, então era também, imagina, o papel da mulher na sociedade era totalmente diferente, então a Dona Nenê era... né, a Heloísa Mafalda, que fazia na primeira versão, Jorge Dória era o Linneu, era uma mulher daquele tempo, digamos, né? E a nossa Dona Nenê já era uma mulher que, ainda que, sim, mãe, dona de casa, mas já com outras, né, outras questões, outras dinâmicas entre os personagens também, porque... né, a gente, por exemplo, era muito ferrenha, a gente, que eu digo, eu e Marieta, na coisa de, a gente não quer ficar fazendo uma coisa machista, né, reforçando o machismo estrutural da nossa sociedade através dos nossos personagens. Então, ainda que mulheres que amam seus maridos e tal, não, mas que, né, bota a banca ali, não é assim, não manda em mim, não vai mandar na roupa que eu vou usar, não vai usar, sabe? Então esse tipo de coisa já foi totalmente da nossa Grande Família, que
Começou com Cláudio Paiva, né, escrevendo o roteiro final, Marcelo, Bernardo, maravilhosos, autores maravilhosos. Aí a gente teve, assim, milhares de autores, milhares não, mas muitos autores muito bons ao longo desses 14 anos no ar. Adriana Falcão, Mariana Mesquita, Max Malman, que falecido, querido, maravilhoso Max. Enfim, muita gente boa mesmo, né? Márcio Wilson, Mauro Wilson, Péricles, irmão do Marcinho, você veja como é a vida, né? Meu ex-cunhado, irmão do Márcio Barros, escreveu para a Grande Família, Péricles Barros, que é roteirista também. Então, assim, ali foi realmente, assim, uma coisa que era pra gente fazer 12 episódios, quando a gente foi contratado. De 12 episódios viraram 6 meses, de 6 meses renovaram para mais um ano, e daqui a pouco já começaram a renovar de 3 em 3. Porque realmente já tinha entrado, digamos assim, no gosto do público, que super abraçou a Grande Família, porque se identifica muito, né? Eu acho que todo mundo se vê um pouco na Grande Família, ou sua família, ou uma família que você conhece e tal. E, enfim, foi muito certeiro ali, assim, eu acho que foi bem um tiro certo, sabe? E aí foi isso. Estreiei na televisão fazendo a Grande Família. Não tinha feito nem participação, nada, né? Não passado em alguns testes. E assim foi, 14 anos eu digo, a gente era feliz e sabia, porque realmente foi maravilhoso. Sucesso de público, sucesso de crítica. E Guta, eu gostaria de saber como é que tu transformou essa Bebel, que nós nos acostumamos a ponto de muitas pessoas, acredito que nos primeiros anos da Grande Família, não sabiam, por exemplo, que tu era de Curitiba. Na minha cabeça, eu achava que tu era realmente uma carioca de Realengo, de Bangu, de Padre Miguel, daquela região por ali. A maneira que tu falava, o teu gestual, a autoestima, isso é sinônimo de um papel muito bem feito. Sim. Onde a gente não consegue ver a personalidade real da atriz. As pessoas ficavam chocadas eu não sabia. Quando viam eu falando assim na vida real. E às vezes eu soltava aquele sotacão curitibano, assim, né? E falava, ué, você é da onde? Não, sou curitibana. Você não é carioca? Não. E foi uma coisa que no teste, inclusive, quando eu fiz o teste, né, falaram pra mim assim, olha, você passou, você foi super bem, quando deram a notícia, né, eu comemorei como se fosse, sei lá, mais do que gol do Brasil na Copa, assim, muito. Pulava no meio da rua quando me ligaram pra me avisar que eu tinha passado, o Maurinho que me ligou. Aí, olha, eles só estão um pouco preocupados com o sotaque, porque meu sotaque é ótimo, né, meu sotaque é curitibano. Mas aí eu comecei a me esforçar para falar mais carioquês. E aí, assim, desde que eu cheguei no Rio para morar, eu prestava muita atenção nessa coisa das meninas, sabe, cariocas, que elas têm um outro tipo de contato com o próprio corpo, sabe? Essa coisa empoderada mesmo, essa coisa, gata garota da praia, né, mesmo as meninas do subúrbio e tal, mas elas vão à praia, elas, sabe, é uma outra relação com o corpo, é uma outra relação, a gente vive aqui meio encasacado, quase, sabe, quase você não vê pele, só o rosto, assim, das pessoas. E elas têm essa coisa, e eu sempre reparava muito. Então, quando eu comecei a fazer a Bebel, eu trouxe tudo que eu via no ônibus, lá no 410, indo pro ensaio na Cinelândia, nos Fudidos Privilegiados, meu grupo de teatro lá do Abujanra, né? Meu grupo é ótimo, o grupo do Antônio Abujanra, que ele fundou no Rio, João Fonseca e tal. Enfim, é isso. Eu via, por exemplo, uma menina que eu nunca esqueço falando pra mãe uma hora no nome. Eu não vou lá mesmo. Meísmo. Meísmo. Trissílaba, né? Meísmo, que é uma palavra que é mesmo. Trissílaba. Então, assim, essa coisa dos, sabe, dos churrasco. Sempre parece ter um i nos lugares que não tem ali.
Enfim, é isso. Eu ficava muito bebendo na própria fonte da cidade, óbvio, né? Eu tava ali no Rio, morando no Rio, vivendo no Rio. Não necessariamente no subúrbio como a Bebel, mas assim, não que a gente, né, não frequente, não vá, porque a gente vai nos bailes, a gente vai, né, não, é uma coisa que, enfim... A cidade me inspirou muito, assim, né, no caso da Bebel. E também, claro, aquela construção mesmo né, do próprio texto, da própria provocação que o texto traz, né, que essa coisa, assim, é uma menina super mimada, mas que é aquela, que de uma família classe média, quase para classe média baixa, mas que os pais tratam como... O pai, principalmente, né? Como a princesa. Então, ela sabe o quarto dela, as coisas, tudo, né? A Bebel, assim, tudo ela tem, né? E, na verdade, ela não tem poder aquisitivo para tudo ter. Mas é aquela que os pais, sabe, vai fazer a festa de 15 anos e fica economizando um tempão para fazer a festa de 15 anos. Sabe? Tudo esse universo dessa menina, a família brasileira, assim, totalmente mimada e empoderada, muito empoderada pela família. Então, né, é isso, ela bate de frente com aquele marido dela, ela tem um dedo podre horroroso, mas ela não... eu escutei da filha de um amigo meu uma vez uma coisa muito legal, bem mais nova, e ela era criança quando a gente estava, né, no ar, e depois ela é daquelas que ficou saudosa e reassiste, né, no Multishow, no Vivo, enfim. Aí a Clarinha falou, você é um ícone do feminismo na TV brasileira, Tia Guta. Oi? Jura, Clara? Como assim? A Bebel é? Ela, claro que é, porque ela brigava, ela não aceitava. Eu falei, é verdade, olha, que bom, eu sou um ícone do feminismo, yes! Não, porque eu, né, na minha visão, eu pensava, a Bebel é uma, né, a mulher do cara que, tudo, não. Só que aí é isso, na primeira versão, a Bebel era uma boba, lá na de 72. Na que a gente fez, a gente não deu essa biscoitada, entende? Eu e Marieta, a gente realmente ali, e como a gente tinha roteiristas, Cláudia Juvan também, que é filha do Cláudio Paiva, maravilhosa, né? Já falei da Adriana Falcamba. E aí, nas participações, né, veio André Beltrão, fazia aquela cabeleireira maravilhosa que é a Marilda, e Bebel vai trabalhar com a Marilda, papapá. Então, tudo isso foi tirando a Bebel daquele lugar da mulher bobinha que o marido convence de tudo que quiser e que ela acredita em tudo e pronto. E diz amém e passa um paninho. Não. Ela cobrava, ela brigava. E eu adorei quando a Clara me falou isso, há muitos anos já atrás, porque eu falei assim, nossa... Eu não vi a Bebel como gente, Guta, um ícone do feminismo na TV brasileira. Não, mas é uma colocação verdadeira e... maravilhosa. E pertinente. E Guta, pra gente fechar de A Grande Família. Só um parênteses, como estamos de tempo, meu amor? 15, 20 minutos. No momento... O Lucinho, né? Remodelando a frase. O Lucinho disse que tu foste uma mulher muito forte, muito resistente e muito resiliente e realmente empoderada nos últimos 2 anos por causa da desavença que você teve com o Pedro Cardoso. Tu, enquanto mulher, cresceu bastante. Qual era o teu pensamento de ter que trabalhar, contracenar? Obviamente, somos todos profissionais, isso vai acontecer como se fosse um time de futebol, 2 atletas que não se dão, etc e tal. Mas tu notava que isso estava te dando um alicerce maior enquanto ser humano, enquanto mulher mesmo? Talvez sim, eu acho que na hora eu não notava, mas hoje olhando em perspectiva, digamos, sim, eu noto, porque, né, é isso, você, enfim, você segura todas as tuas dores tal e fala, agora as minhas dores ficam aqui, porque esse casal que existe, esse casal é um casal,
né, na época, acho que era o casal preferido da dramaturgia, da teledramaturgia brasileira. Não, minha mãe estava assistindo mês passado, quando eu fui na casa dela. É sério. Eu sei, as Real. pessoas adoram a Grande Família, vem, maratonam de novo. E é um carinho muito grande, assim. Então, assim, né, vamos honrar Bebel e Agostinho, porque Bebel e aí sim os autores escreveram uma separação mesmo para eles, porque quando teve a briga, a gente ainda teve várias cenas para gravar que a gente tava beijando a boca. Aí, enfim, era difícil, mas eu fazia, lógico. Mas assim, ensaiava sem olhar, assim, aí gravando. Fazia tudo como no dia. A gente voltou a gravar ainda. Eu voltei a gravar ainda no dia. Chorei. Tiveram que, sei lá, botar gelo, sei lá o quê, do olho desse tamanho, e fui fazer cena que tinha para cumprir, né? É isso, a gente trabalha as pessoas, quando a gente trabalha com entretenimento, né? Já diz o nome, entretenimento. Então as pessoas estão ali sendo entretidas pela gente. Mas a gente, para entreter, tem um monte de coisas a cumprir, sabe? É cumprir um roteiro, é o roteiro de gravação, é saber o texto, enfim, né? Tá com a cara boa, porque às vezes você chorou no dia anterior, teve algum problema pessoal, sei lá o quê, mas a personagem não está passando por nenhum problema, dá teu jeito, entende? Você não vai chegar, né, com a cara inchada, blá, blá. Então, assim, esse lugar, eu acho, do ator e da atriz é muito mágico, eu diria. Porque, assim, claro, é profissionalismo, sim, é profissionalismo. Mas tem uma coisa que quando dá o gravando, ou quando dá o terceiro sinal, ou quando dá o ação, o action num filme, você não... Bati no microfone, desculpa. Você não sabe, tudo aquilo ficou... E agora é a Bebel ali, são os problemas dela, ou da Nina, ou enfim, da personagem que for, no momento que for. Então isso realmente é quase mágico, assim, porque a gente, sabe, e claro, assim, eu acho que isso me fortaleceu bastante, sim, me fortaleceu, porque, né, a vida ela não é sempre... gentil com a gente, né? Não quero falar mal da vida, eu adoro viver, adoro a vida, não é sobre isso, mas, né, a gente passa por coisas e hoje eu acho que, assim, a característica que eu mais admiro em pessoas assim e tal é talvez a resiliência, sabe? Eu fico vendo, por exemplo, tudo isso que a gente está vivendo, né, de mudanças climáticas e tudo mais e tal. Sabe, curitibano, por exemplo, né, que um dia tá 25 graus, no dia seguinte tá 3 graus, sabe? Então, assim, o teu corpo vai adquirindo uma carapaça ali para... Não posso gripar, não posso ficar doente. Não posso, sei lá o quê. E não que não possa, claro, a gente é ser humano, ninguém é máquina, né? Ainda bem, porque eu acho, inclusive, uma das coisas que eu adoro no teatro é que não tem pra IA nenhum. Não vai ter IA nenhum pra tomar nosso lugar no teatro. Não tem, né? No teatro não tem. A gente quer ver ao vivo você, por exemplo, que é músico, jazz, tudo. Como é que é? Vai fazer um jazz só de IA? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Sai quadrado, Exato, porque é justamente a alma do jazz, de uma certa forma também o improviso, né? Total. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente tá vivo ali. Então, assim, um ator fala uma coisa pra você pega o jogo e responde, né? Então, vai fazer com IA? Não tem como. Mas, enfim, voltando a essa coisa né, da resiliência e tudo mais, eu hoje vejo que sim, que me fortaleceu, né, me fez ver que nem tudo são flores, porque eu tava vivendo um idílio ali na Grande Família, né, melhor dos mundos, sabe, a gente muito feliz com a nossa equipe, com o nosso elenco, com o nosso...
E daqui a pouco eu passei mais 2 anos ali depois gravando com alguém que eu estava muito magoada. Então, a força da dramaturgia, a força, né, do entretenimento, da dramaturgia, da comunicação, onde você realmente se coloca, né, o que tá doendo em mim, mas não é nela que tá doendo, então agora vou pensar, né, na personagem. Aí sim, como eu já disse, os autores aí depois escreveram uma separação para eles, pra gente poder também ter cenas onde, né, não tava contracenando e tal, para poder dar esse respiro também, né. Ele nunca te pediu desculpa? Então, Sinceras. do jeito Pedro de ser, eu acho que ele pediu, mas não pediu, assim, não. Mas é que assim, é isso. Aí teve um flash mob lá, quando a Bebel e o Agostinho voltam, depois dessa separação que eles tinham escrito. E aí foi uma surpresa, inclusive pra mim, que eu não sabia que... Eu sabia que ia ter isso, essa cena, mas eu não sabia que tanta coisa ia acontecer na cena. Caíam corações do céu, né? Tocava a música deles, que era o... Que se chama Amor. Ah, só pra contrariar, né? Eles tiveram várias musiquinhas ao longo, mas essa foi uma música bem firme ali durante a separação e tal. E aí tocava música e pá, e ele vinha com... Caíam corações do céu ali na cidade cenográfica e tal. Foi bem legal. Quando terminou essa cena, ele... legal, né? Legal. Foi legal. Ele, sabe, meio... Tipo, enfim, é curioso, assim, porque até isso, depois olhando em perspectiva, isso que eu digo, né? Esse jeito do Pedro de ser e tudo mais... Eu hoje falo, gente, é isso, é o Pedro, entende? Ele é dessa forma. É difícil pra ele, talvez, pedir desculpas, sabe? Vai saber também, né? Cada um tem as suas dores e delícias. Eu não sei exatamente o que ele estava passando naquele momento, pessoalmente, por exemplo. Mas, com certeza, foi sabe? Porque na hora que ele não explodiu só comigo. Ele explodiu com algo que devia estar sendo pesado ali pra ele. Não tô passando pano não, tá? Porque não é sobre isso, não é. Mas é de olhar em perspectiva mesmo e tal. E falar assim, a gente, sabe, tem momentos em que talvez fosse melhor a gente não tá gravando aquele dia, por exemplo, entende? Sim. Mas a gente tem que gravar. E isso é a nossa grande, né? Porque você vai estar um dia mal, você vai estar um dia sendo cobrada de sei lá o quê, você vai estar um dia brigado com sei lá quem, e vai gravar, e vai fazer, e vai sei lá o quê. E aí, às vezes, uma coisinha que acontece ali na gravação é o gatilho, né? Pra aquilo tudo que tá ali. Só que assim, não é passação de pano, não. Não foi legal, foi bem triste, foi pá. Mas hoje eu vejo que tudo que a gente teve de bom junto foi tão superior, sabe? De química boa entre a gente. Imagina, Bebel e Agostinho, meu Deus, a gente surfava mesmo, sabe? Os textos muito bons também, muito bem escritos, sempre para nós dois. Mas a gente ali tinha um jogo de contracena ótimo, sabe? Que eu acho que só mesmo no teatro, com muitos anos em cartaz, eu cheguei a ter com outros atores e, né, tal, porque é o jogo vivo, né? Então, assim, por exemplo, uma cena que eles são parados numa blitz. Aí, daqui a pouco, a gente começava, né, sabe? Coisa que não era do texto, entende? Tipo assim, cadê teu documento? Aí via pro texto. Então, assim, esse tipo de jogo foi pintando entre a gente, e a gente, sabe? Pá, levanta aqui, o outro, pá, corta lá. Lá. Então era muito boa a minha relação com o Pedro durante todos os anos. Agora eu fiquei bem curitibana. E isso, aliás, era uma coisa que eu notava na Grande Família, porque daí, às vezes, logo no comecinho, né, eu ia fazer uma cena e falava, deixa eu fazer de novo, porque eu falei, não, é que eu falei muito curitibanês. Aí eles olhavam e falavam, é verdade, falou mesmo. Porque, sabe, no meu ouvido fazia, tinha um ponto.
Não, é porque eu falava assim... Teu sinal, né? O teu assim, ponto, né? Ai, é verdade, Agostinho. Deixa eu fazer de novo. Eu falei verdade. Aí eles, é verdade. Falou verdade. É verdade. Ai, que bacana, gente. Guta Stresser aqui no e aí podcast. É isso, só para encerrar esse assunto, Pedro, é isso, assim, hoje eu penso que a gente teve tanta coisa boa, sabe? Que eu gosto de ficar mais com as lembranças do que foi bom, e tanto foi bom que fez tanto sucesso, porque, né, se não tivesse sido boa a nossa contracena, a nossa química como atores, sempre no maior respeito, nunca teve nada assim entre a gente de nada, de sempre na amizade, respeito, parceria, e quando deu ruim, é como tudo que é bom quando dá ruim, né? Você fala, poxa, logo isso, né? Que era tão caro pra gente, assim, essa relação, né? Essa amizade. Mas, enfim. Mas é interessante e bom ouvir tu falar isso. Eu não tinha escutado ainda entrevistas tuas e bate-papos com câmera ligada, falando que é interessante e bom ficar com as coisas boas, isso vale mais a pena. Nossa, eu pelo menos é a primeira vez. Sim. E sobre resiliência, para quem gosta de literatura, vale a pena dar uma lida na entrevista da Guta no jornal O Globo, que saiu em abril. Tá bem legal. Eu li toda e, olha, massa mesmo. Pra quem quer... Ricardo, o jornalista Ricardo Ferreira, se não me engano. Ricardo, se não me engano, Ferreira foi capa do segundo caderno. Isso. Uma entrevista que eu dei pra ele aqui no festival, no Nina, que aliás é um lugar aqui em Curitiba também que eu gosto muito, que tem música boa e, né, um bom gosto musical, a casa, além de uma comida e drinks maravilhosa, que ela já fazendo propaganda do bar da amiga. Estamos fazendo até do Globo, né? Pô, não vamos fazer do Nina? Então, que é isso, gente? Então, mas é isso, eu acho que assim, é isso, assim, hoje, claro, eu fiquei magoadíssima há muito tempo e tal, ele também deve ter ficado, cada um tem, né, seus motivos e suas questões, mas hoje eu prefiro ficar com a parte boa, sabe, porque foi tanta coisa boa, né, aí, ali, 2 anos antes de acabar, não que acabou por causa disso, não, a gente depois continuou a gravar, teve essa separação, tudo isso e tal, mas assim, né, depois a gente chegou a fazer juntos várias coisas legais ali na Grande Família, né, da Carrara Táxi Carrara, não nos decidimos ainda, oficina do Paulão, que daí vira também negócio da Bebel e dele, do Agostinho e tal. Então, assim, tudo isso, né, eu gosto de lembrar dos momentos bons, de como a gente deu risada juntos, de como a gente teve essa contracena, esse jogo em cena maravilhoso, de como, eu lembro que na época falavam muito isso pra gente, falavam, Bebel sem Agostinho é igual um macarrão sem queijo, amor sem beijo, sei lá o quê, né? Porque Claudinho sem bochecha, Bebel sem Agostinho, Agostinho sem Bebel. Então, assim, acho que é bacana lembrar das coisas boas e ficar com as coisas boas. Até porque o Pedro é um grande ator e isso eu nunca, apesar de ter ficado bem magoada e tal, quando rolou aquilo tudo, mas eu nunca falei, nunca retirei isso que eu sempre disse. Ele é bom ator, ele é muito inteligente, rápido, mais rápido de raciocínio, é realmente assim, né? Aliás, todos ali, né? Eu acho assim, Nanine, Marieta, Lúcio, são gênios, assim, Rogério, que é uma saudade imensa, né? E é isso. A resiliência é a maior e melhor qualidade. É a frase sua. Hoje eu acho mesmo, sabe, Adriano? Porque assim, imagina, vocês moraram, né, tempo lá em Berlim, né? Imagina, se você não é resiliente, né, é lindo, Berlim é maravilhoso, é um lugar que respeita a cultura, mas a língua, vamos combinar. A língua, né? A gente tem pedras no caminho, mas... Sim, se a gente não fala, não, eu vou ficar, eu vou insistir, né, essa coisa. Em quantos momentos da minha vida, assim, o medo me fez
crescer? Quase nunca. O que me faz crescer é enfrentar o medo, né? Eu falo, não, aonde há medo tem que jogar coragem, sabe? Né? Porque senão você não sai de casa. Senão você não passa o primeiro perrengue da vida, o primeiro boleto não vencido, o primeiro vez do nome no Serasa, o primeiro, sabe? Você não supera nada disso se você não tiver resiliência. Então, eu acho que para o brasileiro, então, para nós brasileiros, então, haja resiliência, porque, né, não é fácil, né? Ainda que tenha melhorado, a gente vê que a cultura no Brasil ainda não é, né, a arte, a cultura ainda não está no lugar que eu acho que já deveria estar, é óbvio, porque imagina, nossa música reconhecida no mundo inteiro, maravilhosa, que orgulho que eu tenho né, dos nossos grandes, e aqui dentro a gente ainda vê que, artista, celular, não deu pra nada, resolveu ser artista. Então, assim, resiliência, porque senão você larga no primeiro não que você leva, no primeiro teste que você não passa, na primeira vez vem um diretor e fala assim, você não funciona no close. Aí... É isso. Guta, obrigado demais a gente poder ter falado um pouco da tua obra, que são muitas coisas. Imagina, eu que agradeço. Ficamos com a dúvida para te saber quando que vai ter um novo livro teu, né? Porque também é uma escritora. Só agradecimentos. Eu lancei um livro infantil, né? Que é o Meu Pequeno Coxa Branca. 2010. Faz parte de uma coletânea que chama Meu Pequeno Torcedor. Eu acho uma graça essa coletânea, aliás, porque tem Fernanda Abreu escreveu do Vasco, o Gabriel Pensador do Flamengo. Que bonito isso tudo, hein? São torcedores, tem o do Grêmio lá, que é o cara do Engenheiros do Havaí. Humberto Gessinger. Esse mesmo. Tinha que ter do Inter também, né? Né? Puxar pra mim, né? Um pouquinho, né? Mas aqui eu sou coxa. Boa! Luciana é coxa, né? Não, você viu que o coxa tá com uma questão de não ganhar em casa, né? Parece que assim, tem lá a torcida faz uns réus, não sei o quê. Ganha de todo mundo fora. E em casa... Tudo ganha fora, em casa não ganha. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu preciso ir no Couto ver se eu sou pé quente. Pé de coelho, né? Pra fazer pé quente, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, eu acho uma graça o livro e tal, e fiz uma pesquisa na época bem interessante, inclusive, porque tem essa questão, né, do campeonato lá, e o meu ex-sogro, pai do André Paixão, que daí foi meu marido mais 16 anos depois, do Márcio Barros, fui casada com outro carioca, casada 2 vezes, 2 cariocas, né? E o meu ex-sogro, seu Guilherme Paixão, é Bangu. Sim, moça bonita. Que a gente ganhou, bonita, né? Aí eu sempre zoava ele, mas a gente ganhou. 85. E aí, enfim, é bacana, assim. E aí eu também escrevi um conto, que eu ganhei um festival, um prêmio lá de contos, mas assim, a escrita, eu fiz outro dia um curso com o Pelanda, que é daqui, Luiz Henrique Pelanda, maravilhoso, cronista maravilhoso, de crônica, e ele, Guta, sabe, senta e escreve, você escreve bem, só vai, abre o computador e escreve. Só que eu tenho uma travação com o negócio da escrita, sabia? É o lugar que eu mais me critico. Assim, eu não sou uma grande artista visual, não, mas até minhas aquarelas e meus rabiscos e colagens, eu às vezes acho melhor do que as coisas que eu escrevo. As coisas que... Aí eu fico, não gostei. Não sei o quê. Não vou entregar. Não vou, não. Não vou, não. Mas nisso eu vou produzindo ali minhas poesias. Aliás, eu tava vendo uma coisa super interessante porque eu escrevo muito à mão. Uhum. E eu gosto de escrever à mão. Cansa, mas eu gosto. E eu fico pensando, gente, vai ter uma geração que não vai mais saber escrever à mão. É verdade. Aí eu vi que vai ter uma matéria grande. Pauta toda à mão. Né? Eu gosto disso. Eu acho que... E daí eu vi outro dia um neurocientista lá falando que a relação do cérebro com a escrita, a mão é outra. Totalmente outra da escrita. Sem dúvida, digitada. Né? E, né, enfim, é isso. Eu acho que artesanalmente eu ainda pretendo
escrever algumas coisas, mas assim, eu tenho um pouco de medo dessa coisa do mercado mesmo literário, porque daí as cobranças de prazo, eu só de ouvir falar, eu já começa a me dar coisa no estômago, sabe? Frio no estômago. Assim, mas você lá com, né, tendo uma crise criativa e o editor lá, mas tem que lançar o livro, já tem uma capa, já tem uma hora sai. Enfim. Obrigado, Guta. Eu que agradeço. Tá super feliz aqui em bater esse papo contigo, aprofundar um pouco mais sobre a tua carreira, a tua vida, e deseja que mais trabalhos venham. A gente tá realmente alegre aqui no Deu Jazz, porque queríamos a tua presença 1 ano atrás, e agora temos, amei, né? Sabia? Amei, porque, olha, meu pai, Ronald Sanson Stresser, já fez a passagem, mas ele era apaixonado por jazz. E quando ele tava assim, já na UTI, tal, triste pra caramba, mas enfim, eu não sabia se ele ouvia ou não. E o médico, eu falei pro médico, né, mas será que ele escuta a gente falando com ele? Que eu falando com ele e tal. Ele falou, se ele escuta, eu não sei, mas fale com ele, é importante. Se quiser trazer alguma coisa pra ele ouvir, que ele gosta de ouvir de música, né, claro, botar baixinho pra não incomodar os outros, né, tal. E aí eu levava jazz. E eu não sei, mas eu sentia que era bom, sabe? Parece até que o batimento ali, as coisas todas que estavam, né? Parece que tudo dava uma... Aí o médico ainda comentou, falou, olha, tá sendo bom, continue. Aí toda visita eu levava, eu lembro que era meu iPad, sei lá, e botava as coletâneas assim, já falava, pai, não sei se é exatamente os que você gosta, porque ele tinha um bom gosto, assim, absurdo, musical e tal, mas realmente, assim, como, né, aí você pensa, né, eu gosto de pensar que ele escutava, assim, e que em algum lugar aquilo tava, né, fazendo um carinho ali pra ele naquele momento ali, né, todo ligado em maquininhas ali, né? Essa caneca aí, tu pode tomar um belo café na sua casa hoje à tarde já. Muito obrigada. Obrigado, Guta. Eu que agradeço, Adriano, a você, a todos aqui do Deu Jazz. Obrigado. Obrigada. A vocês aí também. Conversamos com Guta Stresser, atriz, diretora, escritora. Precisamos da inscrição de vocês. Gostou desse bate-papo com a Guta? Então se inscreva no canal, curte, compartilha, deixe seu comentário e a gente volta na próxima semana com outra convidada ou com outro convidado. Nós falamos para Marca na Hora e para o Hotel Fujais by Slaviero. Tchau, tchau.